Morgan Freeman, cansado de ver a sociedade ignorar a crise do sem-teto, toma uma decisão chocante. Ele viverá nas ruas por uma semana, disfarçado como um deles. Mas o que ele aprenderá abalará seu mundo e levará a uma mudança que ninguém esperava. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. Morgan estava sentado em sua bela mansão, assistindo ao noticiário da manhã. Mais uma reportagem sobre pessoas em situação de rua sendo despejadas do centro. Ele balançou a cabeça, pensando em todo o dinheiro em sua conta bancária, enquanto outros não tinham nada. "Não entendo", disse ele à sua assistente, Linda. "Como as pessoas podem simplesmente passar pelo sofrimento como se fosse nada?" Linda abaixou seu tablet. "Talvez o senhor esteja muito distante da realidade, Sr. Freeman, vivendo nessa bolha, cercado de bajuladores e luxo." Aquelas palavras atingiram Morgan em cheio. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para seu jardim impecável. "Sabe de uma coisa? Você está certa. Preciso ver a verdade com meus próprios olhos." Linda o seguiu. "O que o senhor quer dizer?" "Vou viver como um sem-teto. Uma semana nas ruas, sem telefone, sem dinheiro, sem identidade." Morgan virou-se para ela, os olhos sérios. "Preciso entender como é realmente." "O senhor está maluco?" Linda agarrou seu braço. "O senhor não pode fazer isso, é perigoso. E se alguém o reconhecer?" Morgan sorriu. "É aí que você entra. Preciso que você me ajude a desaparecer." Nos dias seguintes, eles trabalharam com uma maquiadora profissional. Eles fizeram Morgan parecer mais velho, mais sujo, completamente diferente. Eles conseguiram roupas velhas em um brechó, as desgastaram. Eles até ensaiaram para que ele andasse diferente, falasse diferente. "Lembre-se", disse Linda no último dia, "se algo der errado, me ligue. Terei um carro lá em minutos." Morgan balançou a cabeça. "Sem rede de segurança. Não é assim que os sem-teto de verdade vivem. Preciso experimentar isso de verdade." Segunda-feira de manhã cedo, antes do sol nascer, Linda levou Morgan a uma região precária da cidade. Ele vestia jeans rasgados, uma jaqueta velha do exército e carregava apenas uma placa de papelão. "Última chance de mudar de ideia", disse Linda, com preocupação na voz. Morgan olhou para ela. "Eu tenho que fazer isso. Algo dentro de mim diz que isso é importante." Ele saiu do carro. Linda o assistiu ir embora, desaparecendo nas sombras da cidade. Morgan Freeman, um dos atores mais famosos do mundo, havia se ido. Em seu lugar havia apenas mais um sem-teto nas ruas. Ao amanhecer, Morgan encontrou um lugar perto de um cruzamento movimentado. Sentou-se no concreto frio, sua placa de papelão, dizendo: "Qualquer ajuda, Deus abençoe." As pessoas começaram a passar. Ninguém o olhou, ninguém sorriu. Era como se ele tivesse se tornado invisível. "Então é assim que se sente", pensou ele, apertando a jaqueta contra o frio da manhã. "É assim que é quando o mundo para de te ver como humano." Um empresário de terno caro passou, falando ao telefone sobre milhões de dólares em negócios. Ele nem sequer olhou para Morgan. Uma mãe aproximou seu filho quando passaram por ali. Um grupo de adolescentes riu e apontou. Ao meio-dia, Morgan estava com fome. Com muita fome. Ele não comia desde a noite anterior. Suas costas doíam de ficar sentado no concreto. Suas mãos estavam geladas. Pela primeira vez em sua vida, ele realmente entendeu o que significava não ter nada. "Este é apenas o primeiro dia", murmurou para si mesmo. "Algumas pessoas vivem assim por anos." Quando o sol começou a se pôr, Morgan encontrou um beco onde outros sem-teto estavam se reunindo. Um velho chamado Tom mostrou a ele onde era seguro dormir. "A primeira noite é a mais difícil", disse Tom, compartilhando um pedaço de pão com Morgan. "Mas você se acostuma. Todos nós nos acostumamos." Morgan deitou-se no chão frio naquela noite, olhando para as estrelas entre os prédios. Ele pensou em sua cama quente em casa, sua cozinha cheia de comida, sua vida de luxo. Uma única lágrima rolou por sua bochecha. "Eu prometi a mim mesmo uma semana", pensou. "Uma semana para entender. Uma semana para aprender a verdade sobre como nos tratamos uns aos outros." Ele fechou os olhos, tentando dormir. O amanhã seria outro dia de lições. Outro dia de ver o mundo com olhos diferentes.
mas ele não fazia ideia de quanto essa experiência o mudaria para sempre. Morgan acordou com dor nas costas. O beco estava frio e sua jaqueta estava molhada pelo orvalho da manhã. Tom, o sem-teto que o havia ajudado ontem, já estava acordado. "Noite difícil, hein?" perguntou Tom, ajudando Morgan a se levantar. "Sua primeira vez dormindo no concreto, posso dizer." Morgan assentiu com os ossos doloridos. "Como você faz isso todos os dias, Tom?" "Você faz o que tem que fazer para sobreviver", disse Tom. "Vamos, vou te mostrar onde conseguir café de graça." Eles foram a uma igreja, onde voluntários estavam servindo café da manhã. Morgan ficou na fila com cerca de 30 outros sem teto. Uma mulher na casa dos 60 anos estava distribuindo xícaras de café e rosquinhas de isopor. "Deus os abençoe", disse ela a cada pessoa. Mas Morgan percebeu que ela não os olhava nos olhos. Depois do café da manhã, Tom mostrou a Morgan como recolher latas para reciclar e ganhar dinheiro. Eles empurraram carrinhos de compras por becos, vasculhando o lixo. As mãos de Morgan ficaram sujas. Suas roupas começaram a feder. "Cuidado, com a polícia", avisou Tom. "Eles não gostam de nós vasculhando o lixo, mesmo que ninguém mais queira essas coisas." Por volta do meio-dia, eles tentaram descansar em um banco no parque. Um policial se aproximou imediatamente. "Vocês não podem dormir aqui", disse ele firmemente. "Saiam daqui." "Estamos apenas sentados", Tom tentou explicar. "Eu disse para irem embora", repetiu o policial, colocando a mão no cinto. Eles se levantaram e foram embora. Morgan se sentiu humilhado. Ontem os policiais teriam pedido seu autógrafo. Agora eles o tratavam como um criminoso. Mais tarde naquela tarde, Morgan viu um rosto familiar andando pela rua. Era um ator com quem ele havia trabalhado em 3 filmes. Ele quase disse olá, por hábito, mas se conteve. O ator passou direto por ele, jogando algumas moedas na xícara de Morgan sem sequer olhá-lo. "Obrigado pelo real, velho amigo", sussurrou Morgan depois que ele passou. Naquela noite algo aconteceu que partiu o coração de Morgan. Uma jovem mãe com 2 crianças pequenas saiu de uma mercearia. Ela estava contando moedas, parecendo preocupada. Suas crianças estavam chorando, dizendo que estavam com fome. Morgan observou Tom se aproximar dela. "Aqui", disse ele, mostrando o dinheiro que eles haviam ganhado reciclando latas. "Pegue. Suas crianças precisam mais do que eu." A mulher começou a chorar. "Eu não posso pegar seu dinheiro", disse ela. "Por favor", insistiu Tom. "Eu já fiquei com fome antes. Nenhuma criança deveria ter que sentir isso." A mulher pegou o dinheiro abraçando Tom. Suas crianças sorriram. Elas voltaram para a loja e compraram pão e pasta de amendoim. Morgan sentiu lágrimas em seus olhos. "Tom, esse era todo o seu dinheiro para hoje." Tom deu de ombros. "Às vezes você tem que ajudar os outros, mesmo quando não tem nada. Principalmente quando não tem nada. É isso que nos torna humanos." Naquela noite, de volta ao beco, Morgan não conseguia dormir. Ele continuava pensando na bondade de Tom, na mãe e em suas crianças, em como o mundo havia mudado rapidamente quando ele vestiu aquelas roupas velhas. "Você está bem?" perguntou Tom, vendo que Morgan estava acordado. "Só pensando", respondeu Morgan. "Em como eu estava errado sobre tantas coisas." "Todos nós temos lições para aprender", disse Tom. "Até mesmo sem teto como eu." Morgan se sentiu culpado por manter sua verdadeira identidade em segredo de Tom. Esse homem só lhe havia mostrado bondade e Morgan estava mentindo para ele. "Tom", Morgan começou a dizer, querendo confessar, mas Tom já estava dormindo. Morgan olhou para o céu noturno novamente. Seu segundo dia nas ruas lhe havia ensinado mais sobre a humanidade do que anos em Hollywood. Mas ele sabia que havia mais lições por vir, mais verdades para aprender, mais dor para experimentar. E o amanhã traria desafios ainda mais difíceis. O terceiro dia começou com chuva, chuva forte, do tipo que ensopa tudo. Morgan e Tom se agacharam sob o toldo de uma loja, tentando se manter secos. "Essa é a pior parte", disse Tom tremendo. "Estar molhado e frio, sem lugar para ir." Uma jovem garçonete saiu da lanchonete do outro lado da rua. Seu crachá dizia Sarah. Ela carregava 2 xícaras de café quente.
Aqui, disse ela, entregando-lhes as xícaras. Eu vejo vocês aqui todas as manhãs. Pensei que vocês poderiam usar isso hoje. As mãos de Morgan tremeram quando ele pegou a xícara. O calor era incrível. Obrigado, querida, você é um anjo. Sarah sorriu. Eu já estive lá. Minha mãe e eu vivemos no nosso carro por um ano quando eu era pequena. Alguém nos ajudou naquela época. Agora é a minha vez de ajudar. Depois que ela foi embora, Tom enxugou os olhos. Viu? Ainda existem pessoas boas por aí. Você só precisa procurar mais para encontrá-las. Mais tarde naquele dia, eles conheceram mais desses anjos. Um menino deu a eles seu dinheiro de almoço. Um velho compartilhou seu guarda-chuva. Um músico de rua os convidou a sentar debaixo de sua barraca enquanto ele tocava violão. Mas a maior surpresa veio de Linda, a assistente de Morgan. Ela estava andando pela rua, provavelmente o verificando. Ela fingiu não reconhecê-lo, mas deixou uma nota de $20 em sua xícara. Isso é muito dinheiro, disse Tom animado. Podemos comer comida de verdade hoje. Eles foram a um restaurante barato. O caixa os olhou com suspeita, mas pegou o dinheiro deles. Morgan e Tom pediram sopa quente e sanduíches. Enquanto comiam, Tom contou sua história a Morgan. Ele costumava ser professor. Tinha uma esposa, 2 filhos, uma bela casa. Então sua esposa ficou doente. Câncer. As contas médicas levaram tudo. Após a morte dela, ele se desestruturou. Perdeu o emprego. Perdeu a casa. Os filhos pararam de falar com ele. Às vezes a vida simplesmente te quebra, disse Tom em voz baixa. E uma vez quebrado, é difícil se recompor. Morgan pensou em todo o dinheiro que tinha, em como facilmente poderia ajudar Tom. Mas isso significaria revelar quem ele realmente era. Mais tarde, naquela tarde, eles encontraram um jovem chamado Mike. Ele era novo nas ruas, assustado e confuso. Seus pais o haviam expulsado de casa por ser gay. Eu não sei o que fazer, disse Mike chorando. Eu não tenho para onde ir. Tom colocou o braço sobre os ombros de Mike. Fique conosco esta noite, garoto. A gente resolve alguma coisa amanhã. Morgan observou Tom compartilhar seu cobertor com Mike, dar a ele metade do seu sanduíche. Ali estava um homem que não tinha nada, dando tudo o que podia para ajudar os outros. Naquela noite, Morgan não conseguiu dormir novamente. Ele continuou, pensando na história de Tom, na dor de Mike, na gentileza de Sarah, em como o país mais rico do mundo podia deixar as pessoas sofrerem assim. Ele pensou em sua própria vida, em todos os filmes que havia feito sobre justiça e fazer a coisa certa. Mas o que ele realmente havia feito para ajudar? Realmente feito, não apenas comentado? A voz de Tom ecoou na escuridão. Você está pensando alto demais de novo, amigo. Morgan riu baixinho, só pensando em como o mundo ficou tão confuso. Algumas pessoas têm muito, outras não têm nada. E a maioria das pessoas simplesmente passa, fingindo não ver. O truque é manter o coração aberto, disse Tom. Mesmo quando o mundo o quebra, essa é a única maneira de as coisas mudarem. Morgan fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. O amanhã seria o 4º dia. Ele estava na metade de sua semana nas ruas, mas ele já sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O 4º dia atingiu a todos com força. A polícia veio para limpar o beco deles de madrugada. Eles disseram que havia reclamações de comerciantes locais. Mas para onde deveríamos ir? Perguntou Mike, a voz tremendo. Não é problema meu, disse o policial. Só saiam daqui. Eles juntaram seus poucos pertences rapidamente. Tom ajudou Mike a carregar sua mochila. Morgan observou outras pessoas em situação de rua se dispersarem como animais assustados. Mais tarde naquela manhã, Tom ficou doente, muito doente. Ele estava tossindo muito e não conseguia parar de tremer. Você precisa de um médico, disse Morgan, preocupado com o amigo. Sem hospitais, ofegou Tom. Não posso pagar. Eles simplesmente me rejeitarão. Morgan se sentiu impotente. Em sua vida real, ele poderia chamar os melhores médicos do país. Mas ali, disfarçado de morador de rua, ele não podia fazer nada. Eles encontraram um novo lugar atrás de um depósito antigo. Mike foi procurar remédios em uma clínica gratuita. Morgan ficou com Tom, que piorava a cada instante.
Um grupo de adolescentes os encontrou ali. Eles começaram a jogar pedras, chamando-os de nomes. "Consigam um emprego, vagabundos!" gritou um garoto. "Vão morrer em outro lugar!" gritou outro. Morgan se levantou furioso. "Nós somos seres humanos!" gritou de volta. "Assim como vocês!" Uma pedra atingiu a cabeça de Tom. Ele começou a sangrar. Os adolescentes fugiram rindo. Aquele foi o ponto de ruptura de Morgan. Ele não aguentava, mas ele tirou o celular de emergência que Linda havia escondido em seu casaco. "Preciso de uma ambulância", disse ele quando ela atendeu. "E preciso que você venha nos buscar. Todos nós." Linda chegou em 20 minutos com uma ambulância particular. Quando Morgan começou a tirar sua maquiagem, Tom e Mike olharam chocados. "Você é Morgan Freeman?" sussurrou Mike. "Sou eu", disse Morgan, a voz embargada. "E sinto muito por ter mentido para vocês, mas vou consertar isso." Os paramédicos levaram Tom para um hospital particular. Morgan garantiu que eles soubessem que todas as despesas seriam pagas. Mike sentou-se no carro de Linda, ainda parecendo atordoado. No hospital, Tom recebeu tratamento para pneumonia. Morgan sentou-se ao lado de sua cama, ainda usando suas roupas sujas. "Por que você fez isso?" perguntou Tom fracamente. "Por que você viveu como nós?" Morgan segurou a mão do amigo. "Porque eu precisava entender. Realmente entender. E agora que eu entendo, não posso voltar a apenas observar da minha mansão." "O que você quer dizer?" perguntou Tom. Morgan sorriu. "Quero dizer que vou usar o que aprendi. Usar meu dinheiro, minha fama, meu poder. Realmente usá-los, não apenas falar sobre eles." Ele se virou para Mike. "Primeiro vamos encontrar um lugar para você morar, fazê-lo voltar para a escola." Mike começou a chorar. "Por que você me ajudaria?" "Porque é isso que os humanos deveriam fazer", disse Morgan. "Foi o que Tom me ensinou." Tom tentou protestar. "Eu não preciso..." "Sim, você precisa." Morgan o interrompeu. "Todos nós precisamos de ajuda às vezes. E agora é a sua vez de receber em vez de dar." Naquela noite, Morgan sentou-se no quarto do hospital, observando seus dois amigos dormirem. A febre de Tom havia baixado. Mike havia comido sua primeira refeição de verdade em dias. Eles estavam seguros. Mas Morgan não conseguia parar de pensar em todos os outros, em todas as pessoas em situação de rua que ainda estavam lá fora, em todos os Toms e Mikes que não tiveram a sorte de encontrar uma estrela de cinema disfarçada. Ele pegou seu telefone e ligou para seu advogado. "Quero criar uma fundação", disse ele, "e quero fazer isso agora." 3 meses depois, Morgan estava em frente a um prédio novinho no centro da cidade. A placa dizia: "Centro de Esperança Freeman Thomas." Tom estava ao seu lado, vestindo um terno limpo, parecendo saudável novamente. "Ainda não acredito que você deu o meu nome a ele", disse Tom, balançando a cabeça. Morgan sorriu. "Você é quem me ensinou o que significa verdadeira bondade. Este lugar é tanto seu quanto meu." O Centro de Esperança não era apenas mais um abrigo para pessoas em situação de rua. Era diferente, especial. Tinha camas de verdade, não apenas beliches, uma cozinha completa, salas de aula para treinamento profissional, médicos que vinham todos os dias, assistentes sociais que realmente se importavam. Mike trabalhava lá, agora executando programas para jovens LGBTQ+. Ele morava em um apartamento no andar de cima e estava fazendo faculdade online. "Pronto para cortar a fita?" perguntou Linda, segurando as grandes tesouras. Morgan olhou para a multidão reunida, para a inauguração. Repórteres, autoridades da cidade, celebridades, mas também pessoas em situação de rua das ruas. Pessoas reais que precisavam de ajuda. "Antes de abrirmos", disse Morgan ao microfone, "quero contar uma história sobre o que aprendi vivendo nessas ruas." A multidão ficou em silêncio. Morgan contou tudo a eles, sobre sua semana de disfarce, sobre a crueldade que ele viu, sobre os anjos como Sarah, a garçonete que ainda trabalhava no restaurante, mas agora estava fazendo faculdade de enfermagem graças à ajuda de Morgan. "Mas acima de tudo", disse Morgan, a voz ficando emocionada, "aprendi que todos nós estamos a apenas um revés de precisar de ajuda."
E todos nós estamos a apenas um ato de bondade de mudar a vida de alguém. Tom deu um passo à frente e ajudou Morgan a cortar a fita. As pessoas aplaudiram e comemoraram. Lá dentro, o prédio já estava cheio. Pessoas em situação de rua recebendo cuidados médicos, tomando banhos, comendo refeições quentes, reunindo-se com conselheiros sobre empregos e moradia. Este é apenas o primeiro, disse Morgan a Tom. Estamos construindo mais em todas as cidades que pudermos. Tom assentiu, enxugando os olhos. Você fez bem, Morgan. Muito bem. Mais tarde naquele dia, Morgan voltou ao beco onde havia passado aquelas noites na rua. Estava vazio. Agora, limpo, diferente. Sarah, do restaurante, passou depois do seu turno. Ela trouxe café como antes. Círculo completo, disse ela, entregando a Morgan uma xícara. De servir café para você na chuva a servir café na lanchonete do centro. Morgan tomou o café. A vida é engraçada assim. Às vezes você tem que perder tudo para encontrar o que realmente importa. Naquela noite, Morgan sentou-se em sua mansão, assistindo à cobertura da notícia da inauguração do Centro de Esperança. Mas sua casa parecia diferente agora. Ele se sentia diferente. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto de Mike. Ajudei meu primeiro jovem a sair das ruas. Ele está seguro agora. Obrigado por mudar minha vida para que eu pudesse mudar a vida dos outros. Morgan sorriu, lembrando-se daquela manhã fria quando ele se sentou pela primeira vez na calçada com sua placa de papelão. Ele queria entender como a outra metade vivia. Em vez disso, ele aprendeu como todos deveriam viver, com corações abertos, mãos prestativas e a coragem de fazer mudanças acontecerem. Na manhã seguinte, ele começaria a trabalhar nos planos para o próximo Centro de Esperança. E o próximo. E o próximo. Porque agora ele sabia a verdade. Todos merecem uma segunda chance. Todos merecem esperança. E às vezes, as maiores mudanças começam com apenas uma pessoa decidindo ver o mundo com olhos diferentes.